Estamos no nosso segundo vídeo falando aqui sobre zumbido e o papel do audiologista, como a audiologista, que é a Ana Carolina, fonoaudióloga, pode te ajudar no tratamento. Então, o nosso primeiro vídeo está linkado aqui em cima, falou um pouquinho sobre a avaliação, a parte inicial de entender como é que é esse zumbido, o que está acontecendo, possíveis causas, e agora a gente vai falar sobre possíveis terapêuticas, tratamentos que podem ser feitos. Isso, claro, vai depender aí do que foi achado no exame. Sim, com certeza. Conta aí as possibilidades, Carol. Com certeza. Eu costumo dizer que se o paciente tem uma perda de audição, o caminho ele é diferente, né? Mesmo que seja uma perda de audição que é mínima, toda e qualquer perda de audição, ela tem que ser reabilitada, né? Então, se a gente parar para pensar, a pessoa que tem um zumbido, se ela tem uma perda de audição, qualquer que seja, esse mundo interno desse sujeito, ele é mais silencioso que o meu, por exemplo, que eu não tenho uma perda de audição, né? Então, mesmo perdas de audição, que elas são mínimas, são muito restritas, a gente tem referencial teórico já para fazer uma reabilitação dessa perda de audição, mesmo se o sujeito não tem percepção dessa perda e dificuldade comunicativa, Sim. Entendeu? Então, tamanha a importância desse acesso aos sons, né? Antigamente, gente, eu vejo muito paciente falar isso, não, eu tenho uma perdinha, mas meu otorrino disse que não tá no momento do aparelho auditivo. Isso não existe mais. Tem perda auditiva, então já classificou como perda auditiva. Perda auditiva é uma classificação. Classificou como perda auditiva, seja ela leve, moderada, moderadamente severa, severa, profunda, já está indicado fazer o tratamento, que é a reabilitação com o aparelho auditivo. Mas dentro de um exame de audição, eu posso não classificar como perda, mas em alguns tipos de som ter alguma coisa ali alterado. E aí esse paciente pode não sentir nem um pouquinho de diferença, mas o cérebro dele tá sentindo. Tá sentindo, com certeza, né? E como a gente falou também no outro vídeo, sobre como esse cérebro se rearranja frente ao zumbido, né? Eu costumo dizer que a intenção é a melhor possível ali. É a melhor possível. O nosso cérebro quer ser um gerente eficiente. Mas acaba que ele é um pouco desajeitado, porque ele gera um sintoma, que é o zumbido, certo? E muitas vezes ele é percebido como muito incômodo para as pessoas, né? Então, a gente tem essa neuroplasticidade pelo zumbido, só que a gente tem uma neuroplasticidade também compensatória pela perda de audição. Então, se a gente parar para pensar, é neuroplasticidade em cima de neuroplasticidade. E quanto antes a gente intervém, melhor aí para toda essa via auditiva. Você falou neuroplasticidade, eu pensei agora assim, para definir essa palavra. Pensa num slime, numa massinha assim, é slime que chama, né? Aquela gelequinha. Pensa que seu cérebro, ele é meio que as conexões são meio que um slime. Então essa neuroplasticidade é puxar mais para um lado, puxar mais para o outro, mudar a cor daquilo. Pensa que lá na conexão auditiva tá acontecendo essa mudança ali de geleca, mexendo mais para um lado da audição, mexendo para outro. Nessa mudança, que a gente vai chamar de neuroplasticidade, então pensa, neuro, que a parte nervosa, ela é plástica, ela é moldável. E ela é moldável a depender das experiências e mudanças do nosso corpo. Então, ela é moldável pensando, existe uma alteração auditiva, o cérebro se molda para tentar equilibrar e melhorar aquilo da forma que ele consegue. É uma palavra que ela define muito bem tanta coisa. Muito bem. E se a gente parar para pensar no processo de reabilitação, o que a gente quer é induzir esses mecanismos, só que de forma positiva, para esse que a gente diria positiva, né? De forma benéfica aí para esse cérebro, para essa via auditiva. Então é recomendado sim que a gente intervenha nesse acesso aos sons, mesmo se a perda de audição ela é mais restrita, é uma perda de audição mínima. E o que a doutora Daniela falou, né? Antigamente as pessoas demoravam muito para chegar nos consultórios com a perda de audição. Hoje em dia não. A gente já reabilita perdas de audição menores, ainda mais com o zumbido. A gente tem que considerar então essa questão do acesso aos sons. Como a gente vai tratar com sons um sujeito que ele tem alguma questão, alguma dificuldade desse acesso aos sons. Então, se o sujeito tem uma perda de audição, nesse processo, o nosso olhar ele vai ser diferenciado, sendo que reabilitar essa perda de audição é o primeiro passo do processo. E aí a gente pode lançar mão de outros recursos, a gente pode usar outros sons até nos dispositivos auditivos ou
de forma ambiental, para a gente também tratar e moldar como slime essa via auditiva. Esse recurso da terapia sonora, né? Vamos chamar aqui de terapia sonora que fica mais fácil. Eu lembro de você me explicando com uma analogia da vela, que eu achei super interessante. Aí eu costumo fazer no consultório isso para os pacientes, né? Eu apago todas as luzes, deixo só essa luz acesa e falo. Então eu quero que você pense isso na sua casa. Você tá na sua casa, apaga todas as luzes, deixa uma só acesa. Isso é o seu cérebro à noite, olhando para aquele zumbido que incomoda. Quando a gente acende outras luzes, a gente trabalha a audição e pode juntar com outros recursos sonoros, ou seja, dar outros sons para o cérebro, eu tô meio que tirando o foco daquilo. Eu tô parando de olhar só para aquela luz ali e vendo que tem todo um outro mundo. E aí parece que não é assim que some, gente. Não é bem assim. Vou contar. Eu lembro que teve 2 casos nossos. Acho que uma foi com... Os 2 foram com você? Não, uma foi com você, outra acho que o paciente não passou com você. Colocou o aparelho e falou, nossa, o zumbido acabou. Eu falei, gente do céu. Não é o mais comum de acontecer. Não é o comum. Não. Então, tanto a reabilitação, que é o aparelho auditivo, quanto a terapia sonora, não são processos que comecei e já vou ter uma resposta rápida. São processos que a gente está dependendo da plasticidade do cérebro. A plasticidade do cérebro não é rápido. É como se fosse academia. Você vai na academia, você não tá bombado, malhado no outro dia do seu treino. Não, você tá com dor. Vai levar uns meses pra você tá bombado, malhado. Mesma coisa pro cérebro. Sim, é um processo, né? Então a gente quer mudar no cérebro o jeito que o cérebro é conectado por esse som interno que incomoda, no caso do zumbido, ou esse som externo que a gente pode extrapolar para os transtornos de tolerância a sons, né? Esses sons externos que incomodam. Então a gente leva tempo. E a via auditiva, eu costumo dizer que ela é alimentada pelos sons. Então, para isso, a gente tem que realmente fazer uma estimulação com método, com técnica e com a supervisão devida. A gente costuma debater bastante, Dani, com relação ao uso dos sons. Uma coisa eu coloquei um sonzinho um dia ali, e então a terapia sonora não deu certo, né? Então o paciente usa um dia, faz o uso de uma forma genérica, né? Sem uma orientação mais específica. E aí é muito fácil, dentro desse contexto, o paciente achar que não dá certo. Sim. E não, né? A terapia sonora, ela pressupõe um método, então você tem que ser acompanhado. Uma terapia, não é só botar um som. Acho que antigamente também tinha muito a terapia sonora de dorme com a TV ligada, bota um barulhinho do rádio fora de estação. Eu vejo pacientes trazendo, mas eu já fazia isso e não funcionava. Isso não é terapia sonora. Você está colocando um som ali. Isso pode até enriquecer seu ambiente, ou isso pode mascarar o zumbido, que normalmente não é o que a gente quer. Então, é importante entender, por exemplo, quando o paciente vem aqui, na primeira consulta, ele tá num grau, assim, de ansiedade, desespero, com dificuldade de dormir, eu, às vezes, indico um aplicativo em que ele pode colocar um som, tento orientar, só que isso não é a mesma coisa de ela fazer isso. Ela orientar, mesmo o paciente que não usa esse recurso de terapia sonora com o aparelho. Então, tem o paciente que vai usar isso com o aparelho, o paciente que pode usar isso com som ambiente, sem o aparelho auditivo. Isso demanda um acompanhamento e você pensar meio que planejar o que você vai fazer para aquele paciente. Qual som você vai usar, por quanto tempo vai usar, em que momento do dia vai usar, né? Então você tem que personalizar estratégias, né? Então eu já falei muito assim sobre terapia sonora e aconselhamento. Aconselhamento é uma outra estratégia de atuação que na realidade ela é a mais importante. É super importante e ela é feita de uma forma ampla por diversos profissionais da saúde que lidam com esse paciente que tem zumbido e quanto mais fazer, melhor, né? Aconselhamento, né? Você fala, mas vai me aconselhar sobre o zumbido? Na verdade, é desmistificar, é você entender como funciona a sua audição, como o seu zumbido é gerado, quais coisas podem agravar, aumentar ou diminuir, porque tem pessoas que, consomem muito café, mexe com o zumbido, ou não mexe com o zumbido. Entender? Porque às vezes você também tá usando, eu cortei tudo da minha vida, não como mais nada. E às vezes não precisava ser tão extremo, ou tem pessoas que sim, a gente precisa ser extremo. Então isso também é variável e no aconselhamento acaba fazendo parte você a conseguir ter até uma própria autonomia. Você vai aprendendo coisas
para você entender como regular e diminuir o incômodo que esse sintoma te traz. Eu costumo dizer que a gente é um processo educacional, né? Então, a gente vai educar esse paciente, a gente vai empoderar esse paciente a ele mesmo ficar se manejando, porque isso que interessa. Quanto mais autonomia ele vai ganhando nesse processo, melhor, porque ele vai dependendo cada vez menos dos profissionais e ele mesmo conseguindo gerenciar esse sintoma e como o sintoma incomoda ele. Então, o aconselhamento é um braço, né, dentro da reabilitação audiológica. Tem a terapia sonora, mas tem também o trabalho com essa mobilização atencional, que é um trabalho que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, né? Então a gente tem, se a gente parar para pensar, é interessante que o nosso paciente ele tenha mais eficiência nesse controle atencional. Então estimular essas habilidades auditivas que são atencionais é muito importante, essa mobilização atencional, de modo que o sujeito consiga ver o zumbido e colocá-lo em segundo plano, né? Fazer uma alternância de foco. Quando ele aquela percebe... história, o ar-condicionado tá ligado, agora não tá ligado, mas quando ele tá ligado, a gente não presta atenção nele. Porque a gente tá acostumado a olhar para esse som, né? Gente, o nosso cérebro. Não é um som que é perigoso, não é um som ruim, e beleza, e aí você esquece que ele existe. Às vezes tem alguém passando lá, carro passando, às vezes tem vendendo pamonha e incomoda. Daqui a pouco você nem tá mais prestando atenção na pamonha. Isso é essa, como é que você chamou? Alternância de foco. Sim. Então, se você ficar com o foco só no zumbido, ele vai fazer isso aqui. Se você conseguir alternar o foco para outras coisas, sonoras ou não, o zumbido ele vai perdendo o poder dele. Você vai ganhando poder, o zumbido vai perdendo o poder dele. E aí a tendência é, com o tempo, você conseguir que esse zumbido seja um som como o ar-condicionado. Isso é o que antigamente talvez se chamasse de habituação também. Não, ainda se fala em habituação, né? A habituação na realidade é outro mecanismo neurofisiológico, né? Que diz respeito, quando você é exposto, né, muitas vezes a um estímulo, a tendência do seu cérebro, se ele não é relevante, é considerar esse estímulo como neutro e você vai deixar de reagir a ele. É o ar-condicionado. É o ar-condicionado, é meu relógio que eu pus de manhã, que daí os receptores aqui de sensibilidade na minha pele falaram para o meu cérebro, tá pesado, tá apertado, não tá apertado, mas eu não fico lembrando dele ao longo do dia, que o cérebro não vai gastar energia com aquilo que não é relevante. Agora, essa mobilização atencional, quando o paciente ele chega pra gente, a gente sabe, o zumbido ele tem sido relacionado nos estudos com algumas questões cognitivas, então tanto que a gente costuma perguntar, né? É difícil você se concentrar pelo zumbido, é difícil você tirar a atenção do zumbido. Por quê? Porque esse estímulo ele fica tão importante para o cérebro, tão relevante, que ele vai sempre ter uma prioridade de processamento. Então, se o sujeito tem um lanche que ele ama, o sorvete do melhor chocolate que ele ama e ele tem o zumbido, ele vai olhar para o zumbido, ele não vai querer nem saber dos outros. Então é nesse sentido, é no sentido da gente saber empoderar também esse paciente para que ele comece a olhar outras questões que não somente o zumbido, e aí ele colocar esse zumbido fora desse foco atencional dele, mas isso também é um processo, né? Não é mágica. Então eu recebi uma vez um paciente no consultório que ele falou, olha, uma pessoa falou para mim, você vai ver quando você deixar de prestar atenção para esse zumbido, como vai ser bom para você. Mas ele falou, mas eu fiquei com raiva, né? Porque falou, mas ele não sabia como fazer isso. E dentro do contexto da reabilitação audiológica, a gente pode ensinar o como de uma forma gradativa também, processual, e aí colocar esse zumbido em segundo plano, né? Então esse é o objetivo também. Claro que o objetivo de toda a equipe que faz o tratamento é que o zumbido desapareça. Só que a gente ainda não tem certeza de quem é o zumbido que vai desaparecer,
qual é a técnica que vai fazer desaparecer. Então, usamos todos os recursos possíveis nos momentos adequados. Então, às vezes a gente usa a fisioterapia, a reabilitação audiológica, a gente vai pesando aí o que é importante. A parte metabólica, de avaliação também é importante. Então, a gente vai fazendo isso conforme cada caso. Sempre vai ser o nosso foco que o zumbido suma, só que esse foco tem que ficar pra gente. Porque quando ele fica para o paciente, quando o paciente ele fala não estou satisfeito enquanto do zumbido não desaparecer completamente, eu não estou usando esses outros recursos. Eu não abro a possibilidade para usar um recurso como esse, que permite que o zumbido fique em segundo plano e diminua o incômodo dele. Então eu estou falando uma coisa que eu sei que isso ninguém vai gostar muito de ouvir, mas isso é um recurso que a gente tem quando não é possível o zumbido sumir. Porque existe, e a maioria dos casos é que o zumbido não desapareça. E se ele não desaparecer, não quer dizer que você tem que ficar brigando, sofrendo, tendo dificuldades funcionais, emocionais no seu dia a dia. A gente tem recursos para diminuir esse incômodo, essa percepção. Então, a gente está falando desses tratamentos porque acaba sendo uma área nebulosa, né? O zumbido vai sumir se eu parar de comer doce. Pode ser. Pode ser que realmente tenha um componente metabólico e suma. Mas e se não? E se ele reduzir só? Se é a causa do seu zumbido, a gente definiu que é metabólica. Não tem nenhuma alteração auditiva. Ainda assim é um recurso que a gente pode usar. Sim, com certeza. Mesmo aqueles pacientes que não têm a perda de audição, a gente tem como fazer estratégias personalizadas, né, para esse sujeito, para que ele, independente da presença ou não do zumbido, para que ele viva muito melhor. A qualidade de vida é a palavra. Com né? certeza, com certeza. Se a gente parar para pensar, eu tenho hipotiroidismo, eu descobri pós-pandemia. Então não tem cura meu hipotiroidismo, eu controlo através de medicamento, mas é uma condição que eu convivo com ela, né? Então, mas por que o zumbido ele chega a incomodar tanto? Por que um som que incomoda chega a causar esse transtorno tão grande? E aí tem a ver como esse cérebro foi mesmo conectado por esse som que o sujeito percebe. Eu e a Carol, e o físio, outros profissionais que podem estar ali junto no tratamento, a gente também vai sempre olhar, porque a gente sabe o quanto o zumbido ele é ruim, o quanto ele incomoda, depende da experiência que a pessoa tem vivendo ele. Então, se a pessoa tem uma experiência muito negativa, catastrófica, que pode ser uma catástrofe, tipo, isso me irrita, isso me incomoda, isso me dá raiva, ou catastrófica, tipo, não sei o que vai acontecer, não sei se isso me dá perda auditiva, não sei se isso é um tumor. Essa experiência, a parte dela a gente vai tratar no aconselhamento, empoderando, explicando, orientando, tirando todas as dúvidas, mas parte a depender da conexão que existe entre esse sintoma e a área límbica, que é a área do nosso cérebro de processar a emoção, eu também vou considerar o recurso da terapia psicológica. Sim, porque, imagina, um sintoma que muita gente tem um sofrimento muito grande. Eu preciso cuidar desse sofrimento. Eu preciso ver que pensamentos existem em relação a esse sintoma. Que emoção esse sintoma traz. Então, é um outro recurso que a gente também tem que pensar em usar, porque ele está entrelaçado, né? A área emocional, ela está entrelaçada com a área auditiva quando a gente está falando em zumbido e hiperacusia também. Com certeza. E, assim, não tem estratégia milagrosa, e o que a gente entende por zumbido, e hoje o nosso entendimento desses transtornos de percepção de som mostram pra gente que quanto mais a gente tirar o helicóptero do chão e olhar esse sujeito de uma forma mais ampla, em diversos aspectos. E na sua individualidade. E na sua individualidade, mais efetiva vai ser essa intervenção. E essa intervenção pressupõe que a gente esteja mesmo de braço dados com outros profissionais, que a depender do caso, cada caso é um caso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é super importante, e esse é o motivo de eu trazer a Carol aqui, né? A gente tem essa relação de proximidade, de o paciente tal vai voltar com você dia tal, ela já me conta como ele tá, eu atendo ele, eu já mando de volta o meu feedback, a gente vai tendo essa conversa. E isso faz muita diferença para os pacientes. É equipe, né? A gente tem que unir forças pra gente ter um resultado que às vezes bacana. Uma percebe uma coisa que a outra não percebeu e traz aqui, ajusta ali, é ajustar de parafusos também. Com certeza, né? E às vezes a consulta médica ela é mais pontual, por mais que ela seja abrangente, que você dedique um tempo prolongado a esse paciente, às vezes é no processo terapêutico que o paciente vai toda semana, ele vai com uma frequência maior, que aparecem algumas questões que a gente precisa
se atentar, né? Então, por isso também a comunicação muito importante, né, entre os profissionais, pra gente ter melhores resultados, né? Eu acho engraçado, toda vez que a Carla me manda um paciente, ela me manda assim, a Carla é a fisioterapeuta que vai gravar um vídeo em breve também aqui. Ela fala assim, Dani, esse paciente precisa fazer polissono, esse paciente eu acho que tem a apneia do sono. Olha só, né, a físio que tá tratando o músculo já tá com um olhar no sono. A Carol é a mesma coisa, tem um paciente, Dani, eu acho que esse paciente talvez tenha que fazer uma curva glicêmica, talvez ele tenha uma pré-diabetes que a gente não tá vendo ali. Então, essa conversa, né, eu acho muito importante esse trabalho multidisciplinar. Então, quero agradecer você por estar aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Vou deixar o contato da Carol se alguém quiser fazer avaliação audiológica com ela, fazer a reabilitação audiológica com ela. O telefone vai estar aqui embaixo, como é que chama o negocinho? Vocês sabem. As o negócio informações a página que fica aqui embaixo do vídeo, essa aí. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada.